Aqui estamos nós para mais um Bíblia Fala. Hoje, quinta-feira, estamos quase a atingir o final desta semana, mas ainda temos pelo menos mais hoje e amanhã para falarmos e debatermos um pouco mais sobre esta questão dos dons, das características que o Espírito Santo dá a cada um de nós individualmente, com o objetivo de todos sermos um só corpo. Para hoje, eu gostava de convidá-lo a si a abrir a sua Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 12. Vamos ler esta passagem de 1 de Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Se tem a sua Bíblia por perto, então abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 12 e vamos ler então estes 2 ou 3 versículos a partir do versículo 8. Diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Esta passagem é a de 1 de Coríntios, que ainda gostava de ver consigo o versículo 28. Versículo 28 diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Vemos aqui que existem, portanto, várias listas de dons. E se formos a Romanos, também no capítulo 12, e convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, nós podemos ver aqui alguns exemplos daquilo que Paulo diz sobre a igreja e sobre os dons. Capítulo 12, versículos 6 a 8, nós encontramos aqui o seguinte, e diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Pedro, sem dúvida que são vários os exemplos que Paulo nos dá sobre esta questão dos dons. Estes dons foram dados apenas aos crentes no tempo da igreja primitiva, ou eles estão, digamos, ainda hoje disponíveis para cada um de nós, ou seja, para as igrejas ou para a igreja onde nós frequentamos? Eu acho que a resposta a essa pergunta é-nos dada pelo facto de a Bíblia afirmar que os dons são dados pelo Espírito Santo como lhe apraz, dizem algumas versões, ou como ele entende ou quer. Okay. O que significa que se o Espírito Santo concede os dons à Igreja segundo a sua vontade, há um outro texto do apóstolo Paulo que diz que Deus chamou-nos com uma santa vocação, e ele dizia segundo o seu próprio propósito. Isso. Isto quer dizer que no que diz respeito ao chamado que Deus faz às pessoas e no que diz respeito aos dons com que Deus capacita os seus filhos, a sua vontade é soberana. Claro. Se a vontade do Espírito Santo é soberana, dizer que este ou aquele dom espiritual já não existe ou não pode ser dado é tentar criar uma limitação ao Espírito Santo que não a podemos fazer, desde logo. Seria quase uma blasfémia tentar condicionar ou dizer o que o Espírito Santo pode ou não pode fazer, a não ser que a palavra tivesse revelado que determinado dom, por exemplo, algum dessas listas que tu leste, algum apóstolo, sob inspiração do Espírito Santo, dissesse: olha, o dom de curar vai terminar, ele vai deixar de existir. Portanto, nós não podemos dizer, porque isso não está escrito em lado nenhum na Bíblia, que algum dom deixará de se manifestar porque o Espírito Santo nunca mais o vai querer dar. Ou seja, Deus chama todos, mas não dá o mesmo dom a todos, nem retira de ninguém o seu dom. Portanto, como toda a gente vai receber da parte de Deus, agora, esses dons que Ele distribui são da forma que lhe apraz. A razão pela qual essa pergunta é importante ser esclarecida, e acredito que muitas pessoas a farão quando leem, especialmente quando leem a história da igreja primitiva, é que nós vemos certos fenómenos acontecerem em diferentes momentos da história, dos apóstolos, por exemplo. Estamos a falar sobretudo a nível de curas extraordinárias. E agora parece que não se faz, não é? Ou acontece. Algumas ações, muitas vezes no domínio do sobrenatural, que como são menos visíveis, podem levar-nos a pensar: bom, o que é que aconteceu? Já não existe este dom?
E é aí que nós temos que dizer manifestamente, quando nós hoje olhamos para a Igreja cristã, nós temos que admitir que o perfil que ela hoje tem é um perfil, em alguns aspectos, diferente daquilo que nós encontramos no período bíblico. Mas isso não significa que esses dons foram anulados. Isso significa que, se nós respeitamos a vontade do Espírito Santo, a pergunta que nós nos devemos fazer, essa sim deve ser: o que é que nós precisamos de aprender com o facto de este dom não se manifestar tanto ou da mesma forma? Até porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, por exemplo, os jovens terão determinadas atitudes. Ou determinadas... Ele diz que as crianças ou os filhos profetizarão, os jovens terão visões e os mais velhos terão sonhos. Ou seja, são características até que nós vemos no tempo antigo da Igreja, não é? Precisamente. Ora, isto mostra-nos perfeitamente que se há alguma diversidade, ou neste caso alguma diferença naquilo que nós podemos ver como o traço geral ou o perfil da Igreja cristã, nós temos que o assumir que sim, mas esse perfil tem uma razão apenas: é a vontade do Espírito Santo. E o que estava a dizer, o que nós devemos procurar é perceber porquê, se há talvez alguma lição para nós aí, ou se podemos entender que, por exemplo, profeticamente, no tempo da história em que vivemos, reconhecidamente, nós não temos agora aqui o tempo, nem é o espaço de o fazer, mas a verdade é que a profecia bíblica, ela dá-nos luz suficiente para perceber que, entre outras coisas, vivemos neste momento, num período da história da Terra, que profeticamente é único, é singular. A Bíblia chama-lhe tempo do fim. Um tempo em que um conjunto de sinais se estão a manifestar, preparando esta terra para o próximo grande acontecimento, profeticamente, que é a volta do Senhor Jesus. Ora, é evidente que viver num tempo tão especial e profeticamente tão relevante como este, que nós podemos crer pelas profecias em que vivemos, isso é muito diferente de ter vivido num tempo, alguns anos, meia dúzia de anos depois de Cristo estar na Terra, em que a segunda vinda do próprio Filho de Deus, o Filho do Homem, ainda estava a uma distância, hoje podemos afirmá-lo com segurança, de uns milhares de anos. Claro. Estas diferenças temporais, históricas, proféticas e de contexto, seguramente justificam que o Espírito Santo tenha hoje um plano especial, diferente, vamos dizer assim, e, portanto, distribua os dons e dê características à Igreja que têm uma natureza diferente. Agora, o que é importante é dizer o seguinte, é que os dons, tanto no tempo da Igreja bíblica ou primitiva, como no tempo em que vivemos, os dons nunca vão substituir-se à Bíblia. Isso é que é um aspecto muito importante. E eu faço esta salvaguarda porque ela é relevante, é bíblica e tem aplicação prática ao que vemos em muitos lugares no mundo cristão. Ou seja, ninguém pode dizer que recebeu da parte de Deus e do seu Espírito um dom para fazer algo, ensinar algo ou praticar algo que claramente não esteja de acordo, balizado naquilo que a Bíblia ensina. Porque o Espírito Santo nunca vai dar nada que se sobreponha àquilo que ele já revelou. Isto é um dos princípios básicos. Foi um dos pontos principais ou básicos que vimos no princípio deste estudo, que começámos já há uns meses atrás. Ora, isto significa que será sempre a Bíblia o verdadeiro juiz de se um dom acontece segundo o critério e o padrão que está revelado. Portanto, é importante nós hoje continuarmos a averiguar todos os espíritos, como a Bíblia diz, para nos assegurarmos que os dons estão feitos ou se manifestam, este é o sentido correto, se manifestam de acordo com aquilo que a Bíblia revela. Se assim for, todos os dons serão possíveis. Talvez ainda possamos nós, quem sabe, testemunhar pessoas a receber dons proféticos e a falar, recebendo visões, quem sabe, ou inspiração da parte de Deus. Algum homem poderá dizer, não, esse dom terminou, não aparecerá mais nenhum profeta na história da Terra. Nós não podemos dizer. Sim. Porque a Bíblia diz que há profetas e a Bíblia diz que o dom de profecia existe. Ora, se esse é o contexto bíblico, então eu não posso afirmar que nunca mais poderão existir profetas. Aliás, nós acreditamos, eu e tu, acreditamos que em 1844 houve todo um movimento que se criou fruto de um dom profético, não é? E esse mesmo dom, ele poderá, se é que não podemos dizer biblicamente que temos razões para crer, basta ler o apóstolo Joel, citado depois pelo apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 2, temos razões para crer que precisamente nos grandes momentos proféticos do tempo do fim,
voltará a manifestar-se essa mesma realidade, característica que é um do dom. dom Estamos a profético. falar de um dom. Agora, o que essas pessoas que viessem a ter, por exemplo, o dom profético, elas estão submetidas àquilo que já existe, Claro. que é a palavra de Deus que foi dada e inspirada pelo Espírito. Portanto, é à luz e ao testemunho daquilo que está revelado que nós podemos averiguar se alguém, no dom que manifesta, o está a fazer de acordo com aquilo que Deus nos deixou. Não importa qual é o dom que você tenha, não importa qual é a característica que Deus lhe deu, desenvolva essa mesma característica, esse dom, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, porque você pode encontrar na Bíblia toda uma condução clara de como usar o dom para benefício da sua edificação com Deus e da sua igreja, do seu local onde você se congrega. De alguma forma, nós ainda temos muita coisa para dizer, a semana está quase a terminar, mas contamos consigo amanhã, porque amanhã faremos um remate a este tema sobre os dons. É tão importante como foi hoje e ontem e todos os outros dias para trás, por isso convido a estar connosco amanhã neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS e também pelo Facebook da rádio em radiorcs.pt e também no Up Channel Portugal. Tudo dito por hoje, amanhã voltamos.